esse patriarca, resumindo o que eu ia dizer, porque a mensagem que vocês estão deixando aqui hoje é completa. Poderia fazer um apelo agora, vou fazer depois. Mas com certeza Deus vai tocar aqui muitas sensibilidades hoje. Vocês podem estar certos disso, que a presença e a passagem de vocês por aqui hoje é um plano de Deus para abençoar muita gente que está aqui. Noé pertence a uma categoria, digamos assim, de servos de Deus, servas de Deus, que se enquadra naquilo que se chama de patriarcas. Patriarcas é uma palavra derivada de pater, que é pai, ou seja, os primeiros, os pioneiros servos de Deus, que na aurora da civilização, no comecinho da humanidade, já expulsos do paraíso, essas primeiras pessoas começaram a andar com Deus. E em certo sentido eles marcam o caminho, em certo sentido eles abrem uma referência para todos os que hão de crer em Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador, e hão de andar com Deus ao longo da história. Nós apenas seguimos os seus passos, que possamos ser fiéis aos que nos seguem, porque assim como seguimos a fé e a fidelidade, a amizade com Deus dos patriarcas, outros também nos seguirão. Para o bem ou para o mal, alguém é sempre seguido, alguém está sempre seguindo alguém. E a minha oração é que, pelo menos na maior parte das ações da minha vida, dos meus acertos e dos meus erros, pelo menos a maioria, que eu tiver a oportunidade de tocar com a minha vida, eu esteja inspirando para o bem. Portanto, com a pouca luz que tinham, vou lhes dizer que a fé em Jesus Cristo, a fé salvadora, a fé que nos coloca de volta na presença de Deus, nos reconcilia com Deus e que promove um novo começo. É preciso de muito pouca coisa, para que essa fé se inflame, para que essa fé aconteça, para que essa fé germine no coração de pedra, como os nossos corações. Os nossos corações, a Bíblia diz, são corações de pedra. Não somos pessoas boas. Pelo menos não somos em relação ao padrão de Deus. Não somos pessoas dignas. Pelo menos não somos sob o padrão de Deus. Espiritualmente, e mediante o padrão de Deus, somos duros de coração, duras cerviz, corações de pedra. Mas eis o milagre. A semente bendita do Evangelho, a semente bendita da vida eterna, a semente bendita que germina em nossos corações de novo a vida de Deus, ela é tão sensível, ela é tão poderosa, ela é tão especial, que ela é capaz de se implantar, de se infiltrar mesmo no coração empedernido e deitar raízes nesse coração. Por isso digo, somos salvos apesar de nós mesmos. Por isso lhes digo, sou salvo apesar de mim mesmo. Que luzes tinham esses homens, estas mulheres, no berço da civilização, ou então no começo da vida fora do paraíso? Senhores, hoje, no momento em que vivemos, nós temos toda a história da redenção, incluindo o Senhor Jesus Cristo, visitando esta terra, morrendo por nós, sendo sepultado por nossa redenção, ressuscitando para nossa redenção, ascendendo aos céus, iniciando a igreja. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Nós temos uma Bíblia completa, 1780 capítulos, onde, consoante já refletimos, se encontra a nossa história, a sua história, a minha história, a história de Deus. Quantas luzes nós temos, que privilégio nós temos, e creio que foi por isso que
Jesus Cristo disse que no reino de Deus ninguém era maior do que João Batista. Ou dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Mas no reino de Deus, o menor era maior que João. Eu li esta escritura e eu não entendia no começo o que Jesus quis dizer com este jogo de palavras. Na verdade, eu vos digo que dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, que foi o precursor da sua vida. Mas no reino de Deus, o menor dentre eles é maior que João. Em que sentido? No sentido de luzes, no sentido de conhecimento. Que luzes tinham essas pessoas no Antigo Testamento? Bem poucas luzes. Que luz teve João Batista? Teve o privilégio de ver Jesus, não foi? Identificar o Messias, dizer, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve esse ministério de identificar o Salvador, apresentá-lo ao mundo, batizá-lo no Rio Jordão, propiciando que o Espírito Santo se manifestasse sobre Jesus Cristo na forma corpórea de uma pomba, e a voz de Deus tonitruante dissesse para todos os presentes: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. João Batista teve esse privilégio, esta percepção, esta revelação, esta luz de se defrontar pessoalmente com Jesus Cristo. Mas sabe o que ocorre no reino de Deus? Os crentes que vêm depois do ministério de Jesus Cristo. João Batista nunca viu Jesus crucificado, ele morreu antes. Vislumbrou isso pela fé, mas não teve a visão histórica, material de Jesus Cristo sendo colocado no altar da cruz para morrer por nós. Ele não viu Jesus ser crucificado, não viu Jesus morrer pelos pecados do mundo, não viu que ele foi sepultado, não o viu ressuscitado, não viu o Espírito Santo descer sobre a igreja no dia de Pentecostes. E o crente mais verde, o crente de fé mais tenra, já tem todas essas luzes, essas informações à sua disposição. Quem quiser descortinar toda a história da redenção, tem em suas mãos, gravada pela mão de Deus, a história completa. As luzes de que precisamos para uma fé bem informada, para uma fé bem alicerçada, começo, meio e fim. Por isso, com uma fé muito simples, a pessoa pode se converter se quiser. A história de Noé nos deslumbra por um lado e nos choca por outro lado, porque trata de um assunto muito pouco tratado na pregação contemporânea. E o assunto muito pouco tratado na pregação contemporânea é o tema teológico bíblico da ira de Deus. Quantos sermões você tem ouvido na pregação em geral sobre a ira de Deus? Quantas vezes esse tema foi tratado, ou no âmbito de uma igreja local, ou na mídia em geral? Então, há um certo tipo de resistência em pregar sobre esse tema. Parece que é politicamente incorreto falar-se sobre a ira de Deus. O momento e a predileção filosófica de se falar nesse momento é de um Deus bonachão. É de um Deus de pouca ou nenhuma exigência. É um Deus que não leva muito em consideração as nossas inconsistências. É um Deus que parece que coloca para debaixo do tapete as nossas incoerências, as nossas desobediências, as nossas vacilações de levarmos a sério o nosso relacionamento com Ele. O que se prega hoje é como se fosse um Deus Papai Noel de barbas brancas, disposto a distribuir presentes àqueles que souberem manusear o seu lado bom. Tudo é permitido, tudo pode,